Olá, bom dia. São 2h30 da manhã e nós estamos gravando mais um vídeo para a série Os Templários, no nosso canal do YouTube, Guia dos Perplexos. Hoje vamos mostrar a vocês alguns detalhes que vão esclarecer um pouquinho o mistério que envolvia os Templários. Temos um documento aqui à nossa esquerda, no nosso netbook. Vamos usá-lo e praticamente vamos ler. A maioria do material que nós utilizamos até agora tinha sido de Adelino de Figueiredo Lima, grau 33, Os Templários. Ele é neotemplário e assina aqui com todo gosto, Bardil. Aqui nós temos todas as características da autenticidade do livro. 1972, e que temos a assinatura do autor como grau 33 da maçonaria, soberano grande inspetor-geral, neotemplário. Então, daqui nós tiramos muita coisa, mas paramos na Revolução Francesa. Tiramos também dos dois livros do Marquês Stanislas de Guaita, O Templo de Satã 1 e 2, principalmente o 2, que fala do processo e vingança dos Templários. Já mostramos a vocês a fotografia do autor. Era um pesquisador, Rosa Cruz e maçom, mas amante da verdade. Então nos deu muita coisa e nós temos ainda muita coisa para ler para vocês sobre ele. O livro é de 1973, a editora, impresso na editora 3, São Paulo, Brasil, 1973. Então, esses nós tiramos material, agora vamos continuar. Mas vamos continuar com outro material. Esse material foi colhido de várias fontes. Então, o título é Templários, Origem, Processo e Vingança. Capítulo 1, As Origens. O romance de Sir Walter Scott, chamado Ivanhoe em inglês, na verdade é um anagrama para Jeová. Então, se vocês pegarem o nome Ivanhoe e vocês colocarem na ordem certa, vocês vão encontrar o nome Jeová. Aqui eu não sei se vocês verão, vou aproximar o máximo que eu posso. Está aqui em azul. Ivanhoe, né? E na verdade, se vocês arrumarem as letras, vocês vão ver que Ivanhoe não que existiu, era um cavaleiro templário que nunca existiu, e na verdade da Jeová. Então é um anagrama e tem uma razão, porque os templários tinham uma ligação com a igreja e não era, o Deus deles não era Javé, mas não era El, era Javé. Portanto, o Ivanhoe é Jeová. Para quem gosta de charadas, isso é uma pista para o grande enigma que envolve os templários. Aqui nós temos uma gravura bonita, os templários, segredo dos templários. E por quê? Por causa do seguinte, porque os escritores modernos tendem a vê-los como vítimas, mas há quem afirme que eles adoravam Bafomé. Isso é uma estupidez, Nós já mostramos a vocês que nunca se encontrou esse ídolo, e essa gravura não tem nada a ver, o Henry Conrad, um alemão, fez um bode com aspecto humano, e esse bode que ele chamou de Baphomet, não adianta agora dar a tradução do nome, também é um anagrama, o pai dos filhos do Templo da Paz. Seria mais ou menos a tradução se arrumasse o anagrama. O fato
é que não se sabe aqui, segundo o autor do texto, que nós tiramos de vários, é que eles foram condenados por rituais abomináveis, obscenos e heréticos. Bom, enquanto isso, a maçonaria, pelo lado da maçonaria, os templários são encarados como iniciados, místicos, guardiães de uma sabedoria secreta que transcende o próprio cristianismo. Milhares desses cavaleiros deram suas vidas por Cristo, mas foram acusados de negá-lo, repudiá-lo e cuspir na cruz. No final das contas, qual a verdadeira história dos templários? Então, aqui nós estamos de Raymond Curie, então, mais uma gravura, né? Os templários. Você vê como o assunto é bem explorado. Então, uns dizem que eles eram santos, outros dizem que era o demônio. Qual das duas é a verdade? Esse nosso trabalho começa por considerar narrativas já aceitas, mas não podemos fugir da suspeita de que alguma coisa foi deliberadamente escondida. A primeira informação histórica sobre os templários foi escrita por um historiador chamado Guillaume de Tigre, o qual escreveu entre 1175 e 1185, mais de 50 anos depois da criação da Ordem do Templo. Então nada se fez, nenhuma ata, nenhum livro de assinatura, quando em 1118, quando eles foram criados. Só em 1175 começou-se o romance Guillaume de Tigre e terminou em 1185. De 1175 a 1185, praticamente 100 anos, 50 anos. Bom, o que acontece? Guilherme nos dá algumas informações básicas. Nela se baseiam todas as informações posteriores sobre os templários, porque ele foi o primeiro a escrever. Mas é um erro considerado correto, porque, embora sejam úteis, segundo Runciman, História das Cruzadas. Segundo Guillaume de Tigre, a ordem foi fundada em 1118 por Hugues de Peyan, nobre da religião de Champagne, vassalo do conde de Champagne. Sem ser solicitado, Hugues apresentou-se com 8 companheiros ao rei Baudouin de Jerusalém, cujo irmão mais velho, Godofredo de Bouillon, havia conquistado 19 anos em seu palácio. Sem ser solicitado, Hugues apresentou-se com 8 companheiros ao rei Baudouin de Jerusalém, cujo irmão mais velho, Godofredo de Bouillon, havia conquistado 19 anos antes em seu palácio. Baudouin recebeu cordialmente, e assim também fez o patriarca de Jerusalém, líder religioso. Então, os templários vieram para Jerusalém para tomar conta das rotas que eram impedidas pelos sarracenos, impediam os cristãos de visitar os lugares santos. Esse era o fim confessado dos templários. E aí deram a ele as ruínas do Templo de Salomão e 9 cavaleiros cruzados da ordem, entre os quais estava Geoffrey de Saint-Omer, que era parente de São Bernardo de Claraval, abade dos beneditinos, e Hugues de Peyan, consagraram-se à religião, prestaram juramento entre as mãos do patriarca de Constantinopla, não do Papa. Eles eram ocidentais, da França. Então o bispo deles era o Papa. Eles estavam sob a jurisdição do Papa. Mas eles prestaram a obediência ao patriarca de Constantinopla. E já é uma coisa curiosa, porque Constantinopla disputava a supremacia da Igreja Católica, que na época era uma igreja só católica, mas tinha 2 cabeças, o patriarca de Jerusalém e o bispo de Roma. No caso aqui, o patriarca de Jerusalém queria ser o chefe da igreja católica. Então, segundo essa reconstrução, formalmente predita pelos místicos judeus, olha Carral novamente e o sionismo, o sonho secreto dos patriarcas do Oriente era reconstruir o Templo de Salomão. Se reconstruído e consagrado ao culto católico, tornar-se-ia, em vez do Vaticano, o centro religioso do universo. O Oriente prevaleceria contra o Ocidente e os patriarcas de Constantinopla apoderar-se-iam do papado. Outra força que os templários não sabiam, né? Quer dizer, não sabiam. Eles prestaram juramento dentro das mãos do patriarca de Constantinopla. Então, mais uma ligação perigosa.
Mas aí é uma briga entre o bispo de Roma, o Papa e o patriarca de Jerusalém. Então nós falamos de ligações perigosas, aqui tem mais um. Movidos por um plano de universalização, que é o que nós já mostramos a vocês, que seria a sinarquia o pacto sinárquico, Bernardo fez a ordem que os templários deveriam seguir. Mas acontece que a filha do imperador Aleixo I de Constantinopla, Ana Comneno, conhecida por sua ciência e pela proteção que ela dava aos ocultistas, tem uma especial simpatia pelo Templário. Mas o que interessava mais a filha de Aleixo I era uma ideologia secreta pregada pelos Templários. Essa ideologia, que era exatamente a universalização, no caso, Aleixo e os patriarcas de Constantinopla como donos de tudo na chefia. Olha, aqui nós já temos Jesus Cristo, descendente de Maria Madalena, seria o máximo. Já temos outra possibilidade, que seriam os 3 chefes das maiores religiões monoteístas do mundo, o Papa de Roma, o imã dos muçulmanos e o grão-rabino de Jerusalém. Então todo mundo queria ser o dono do mundo. Terminou nas mãos dos desgraçados, agora o Lord Nathaniel de Rothschild. Então todo mundo queria ser dono do planeta Terra. Bom, de qualquer maneira, aqui nós temos as caravelas com as quais Cabral viajou para o Brasil, e a cruz que está aqui é a cruz dos Templários. Então, quando Cabral veio para o Brasil, claro, ele veio sob as ordens do infante Dom Henrique, que usou o ouro dos Templários para fabricar as caravelas, 11 caravelas, que traziam Templários para o Brasil, para construir no Brasil, a sede dos Templários, o centro dos Templários do mundo. Mas Santo Inácio de Loyola descobriu isso e mandou os jesuítas junto. Então, cada caravela que saía com os Templários saía também junto com 9 ou 10 jesuítas. Então, a coisa era feia, era a briga de cachorro grande. Jesuítas queriam o Papa de Roma como centro da sinarquia, do império. Os Templários queriam o Papa, o imã dos muçulmanos e o grão-rabino de Jerusalém. E o patriarca de Constantinopla queria ser ele e a família dele, a dinastia dele. Vamos ver como é que a história vai ficando interessante. Bom, o fato é que Risardo da Camino, um dos maçons mais famosos, no seu livro Jacques Molay, repete esses dados históricos, dizendo que os templários recrutavam pessoas de grande inteligência e de grande saber. Ora, acontece que havia uma ligação entre os templários e o grande pontífice da Montanha Sagrada, já dissemos isso, Teocleto II, que passou o cargo imediatamente, assim que os templários se organizaram em Jerusalém, passou para Godofredo de Bouillon. E Hugues de Payens e Geoffrey foram, portanto, amigos íntimos de Teocletes, do patriarca Teocletes, que dizia que tinha a caveira, ou seja, de São João Batista, o crânio de São João Batista era aquela parede que eu lhe disse, toda enfeitada com crânios, o primeiro numerado 1, era a própria caveira, o crânio de São João Batista, que foi decapitado. E depois tinha um monte deles. Aquilo era o altar sagrado deles. Num salão imenso, com sedas e muito bem decorado, era o templo sagrado deles, onde eles faziam esse templo. Aí disseram que isso aí era Bafomé. Tem nada a ver com aquela figura horrorosa, metade bode e metade homem. Então, o que acontece era isso. Teocletes afirmava e tinha um salão. Esse salão era secreto, estava dentro das ruínas do Templo de Salomão, e lá era prestado um culto gnóstico especial, o culto joanita. Então existia a igreja de Pedro,
e a igreja de João. Segundo Teocletes, Jesus Cristo tinha feito duas igrejas, uma igreja legal, a de Pedro, e uma igreja mística, que era a igreja de João. E ele era chefe da igreja mística, herdeiro, que ele tinha a lista de todos os grão-mestres da igreja joanita, desde João Batista até ele. Portanto, desde o ano 1 de Jesus Cristo até ele, com as caveiras das cabeças de todos eles, arrumadinhas, né, numa parede grande, em um grande salão, que era um grande templo. E essas caveiras eram numeradas. Isso foi achado pela Inquisição e ninguém sabia o que significavam aquelas caveiras. Hoje nós já sabemos. Essas caveiras eram, na verdade, a prova que Teocletes tinha de que ele era o herdeiro legítimo. A próxima seria dele. E depois de Hugo de Pean, para quem ele passou pacificamente o cargo. Então, os templários passaram a ser os chefes da igreja joanita. Agora veja, eles obedeciam ao Papa. O Papa de Roma era da igreja petrina, de São Pedro, e Jesus Cristo tinha dito: eu te darei a chave do reino dos céus, a Pedro. Mas acontece que eles prestaram o juramento em Jerusalém, dentro das mãos do patriarca de Constantinopla, né? Aleixo. Então, resultado, olha a confusão danada que está aí para saber quem é que manda no mundo. Ou seja, a nova ordem mundial é resultado dessa teia de aranha, desse novelo todo, né, que os templários estão no meio, e por isso é que eles vão dançar. Bom, Teocletes, então, passa o cargo de grão-mestre dos joanitas para Hugues de Pean, e com esse templo sagrado onde eles faziam esse culto. Não era, portanto, isso aqui. A reunião deles podia ser alguma coisa parecida, mas não havia isso. Nessa parede aqui, no lugar desse bicho, eram as caveiras arrumadas. E a caveira numerada número 1 era supostamente, segundo Teocletes, o crânio de João Batista. E aí, nós vamos aí. No século IV, então, um grupo de cavaleiros encontra um túmulo e, escavando esse túmulo, eles descobrem que naquele túmulo tinha os ossos de São Tiago, bispo de Jerusalém, que tinha sido precipitado do pináculo do templo porque ele tinha protegido José de Arimateia para fugir de Jerusalém com Maria Madalena grávida. Isso já é dos evangelhos gnósticos não confiáveis, mas esse grupo confiava, né? O pessoal da lenda do Santo Graal, aqui, ó, que fez muito sucesso, e fez mais sucesso ainda com o Código da Vinci. Tudo baseado em apócrifo, em ficção, mas fez um grande sucesso. E uma confusão dos diabos. De qualquer maneira, Teocletes passa o cargo e as caveiras e o templo suntuoso e o lugar do culto. Você vê que o ladrilho dos maçons já está aqui, ó. A diversidade, jamais a igualdade. Então, essa liberdade, igualdade, fraternidade é pura lorota. Bom, de qualquer maneira, a maçonaria templária se chama Maçonaria de São João, e a maçonaria de hoje tem como patrono São João. Jesus, para ele, não importa. Se eu mandasse para vocês, se eu ler aqui o Evangelho Gnóstico, né, que foi lido numa palestra em Cosença por um irmão lá num dia de 24 de junho, vocês vão ver que maravilha. O Evangelho contado segundo a maçonaria, oficial. Eu tenho ele nas minhas mãos, tenho ele como documento, e aí ele deixa claro que Jesus Cristo foi um pobre idiota, um pobre profeta que vagabundeava pela Palestina, mas que era como Henri Cristo, cumpridor da lei, era sincero e foi usado pelos gnósticos. O fato é que o juramento feito pelos templários foi feito diante do prelado católico da Cidade Santa, de Jerusalém, Garrimon, o nome dele. A ordem protegia os peregrinos e também os comerciantes. Os comerciantes, faziam a mesma rota. Inicialmente eram monges soldados, uma força muito estranha e sem qualquer preparo, porque foram
eram nobres que não faziam nada, estavam acostumados a comer e beber à vontade e de repente se tornaram protetores das rotas comerciais. Agora, proteger os peregrinos era a função deles. Agora, os comerciantes e banqueiros, aí a coisa já começa a complicar. É daí que vem o ouro dos templários, já falando para vocês em outros. Então, o que acontece? O que acontece é que os templários não se demonstraram bons guerreiros, demonstraram-se bons administradores, porque pegaram o ouro dos judeus, multiplicaram, criaram os bancos, né? As rotas feitas por Roma durante o tempo de dominação romana foram usadas por eles e a Europa toda servia de rota para os castelos deles. Então, o que devemos entender que os templários guardavam todo o ouro da Europa, que está aqui no livro de Garrimont, chamado Maçonaria de São João. Então, o que está aqui é que esse ouro dos templários nunca existiu, porque não era deles. Aos poucos eles foram tirando a porção deles, mas não era deles realmente, era dos judeus. O ouro depositado nas mãos dos cavaleiros do templo era judeus, e, portanto, por isso que eles protegiam os banqueiros e os comerciantes nas rotas que iam para Jerusalém, iam e vinham. Os peregrinos era consequência, mas eles não davam a menor importância a isso. Uma coisa engraçada é o seguinte: segundo os antigos semitas, a arca de Jerusalém guardava os mandamentos, o maná e o cajado, mas sumiu no século V, não se sabe para onde foi, e no ano 800, Carlos Magno, imperador dos cristãos, do Sacro Império Romano Germânico, comete uma besteira, quer dizer, ele quer unir todos os cristãos, aquilo que Constantino queria no ano 312. No ano 800, ele, sucessor de Carlos Martelo, que é avô dele, e deteve os otomanos, os turcos otomanos, em Poitiers, defendendo assim o Papa e a Igreja Católica. Graças a ele, nós não somos muçulmanos, porque se os muçulmanos tivessem passado de Poitiers, teriam tomado o trono pontifício e se colocariam lá Papa quem eles quisessem e mandariam. Bom, de qualquer maneira, as ligações internacionais com os templários e sob a proteção de Carlos Magno, que queria unificar tudo, aceitava judeus, protestantes e todas as heresias, todos os heréticos, que ele queria a união do império. E aí ele fazia, todo ano ele fazia uma guerra para converter uma tribo bárbara que ainda não era cristã. Ele achava que essa era a missão dele. Ele é o verdadeiro Arthur e a Távola Redonda, já dissemos aqui. Eu tenho o livro dele, mas na linguagem camoniana, lá daquela época. Fácil baixar na internet. Mas eu tinha em linguagem atual, iria com meu avô. Bom, o embaixador, junto ao califa, o embaixador cristão, junto ao califa Harun al-Rashid, muito famoso, porque eles que era um homem íntegro, foi o judeu Isaac, olha lá a Carral, no ano de 797, exatamente na época de Carlos Magno, ou seja, Harun al-Rashid mandou uma adaga lindíssima em ouro de presente para Carlos Magno, e Carlos Magno mandou para ele alguma coisa semelhante, trocaram presentes. A ideia de Carlos Magno, portanto, era a Pax Romana, a paz universal. E com isso, a Carral foi crescendo, e essas ligações dos templários e de outras ordens religiosas, do patriarca de Constantinopla e dos banqueiros judeus, tudo isso aí foi se avolumando e criando uma quantidade de pessoas enorme, de ordens secretas, sociedades secretas enormes, mas todas pretendiam uma coisa: o domínio do mundo. Bom, o judeu Sedecias era provedor da casa real e conselheiro do médico de Luís, filho e sucessor de Carlos Magno. Ou seja, o filho e sucessor de Carlos Magno tinha como médico o judeu Sedecias. Quer dizer, a Carral, o sionismo, estava na moda. E Carlos Magno abrigava eles com todo carinho, porque o que ele queria era a paz. Heréticos de todas as naturezas, protestantes de todas as naturezas, ainda não tinha surgido Calvino, ainda não tinha surgido Lutero, isso vai ser depois, mas Carlos Magno inaugurou uma época de paz. O que ele queria era fazer com que o mundo se tornasse
como a civilização greco-romana. Ele tinha uma admiração muito grande pelos gregos e latinos, pela civilização clássica. Ele queria reproduzir aquilo, mostrar que os bárbaros foram escolhidos pelos papas, pelo Papa Leão Magno, para serem a nova civilização medieval, porque eles eram honrados, enquanto que os gregos e latinos eram safados, sem vergonhas, canalhas, pior do que o Supremo Tribunal Federal, pior do que o Congresso Nacional. Mas, de qualquer maneira, os judeus ocupavam o melhor bairro de Lyon, na França, e um dos chefes municipais de Narbonne era sempre judeu. Olha isso no ano 800. Enquanto isso, lá da Rússia, né, das estepes da Rússia, descendo por uma determinada rota, né, do Cáucaso, vem um grupo de convertidos ao judaísmo chamado cázaros. Esses cázaros é de quem descende hoje a família de Rothschild. Então, Rothschild não tem sangue judeu, já dissemos aqui, não é semita. Ele aproveitou a tolerância de Carlos Magno, saiu de lá, da montanha do Cáucaso, perto da Rússia, escorregou pela Alemanha e ficou por ali. Dali ele depois foi para a França. Então, tudo isso Carlos Magno abriu uma imensa brecha. Ele é um grande imperador e, na verdade, é o verdadeiro herói da lenda de Arthur e da Távola Redonda. Mas ele financiou a sinagoga da França, tornando-a a mais poderosa do mundo. Então ele tinha simpatias estranhíssimas. Enquanto ele lutava, por um lado, pelo cristianismo, ele lutava pela paz universal, achando que essas duas ideologias deviam se encontrar. E isso era para os templários mais ou menos a mesma coisa, porque os templários também queriam a paz universal, a sinarquia, o pacto sinárquico, a paz do mundo todo. E através dessas pequenas guerras, eles cada vez odiavam mais a violência e queriam a paz. E em favor da paz, eles estavam sacrificando a verdade. E aí, nesse rolo todo, eles vão terminar dançando, graças ao priorado de Sião, que é quem matou, de fato, os templários, né? Então, é Jean de Gisors, o assassino dos templários, nem é o rei da França, nem é o Papa. É Jean de Gisors, que é o chefe do priorado de Sião, fundado por Dante Alighieri. Então, agora você vê como é que Carlos Magno foi tolerante. Então, os cázaros desceram de lá do Cáucaso, eram grupos como Conan o Bárbaro, mas eram negociantes de mão cheia. Convertidos ao judaísmo, desceram, chegaram até a Alemanha e ali ficaram. Lembrem-se que a Alemanha, Frankfurt, foi o primeiro lugar onde a dinastia Rothschild se estabeleceu. O primeiro casarão, né, a primeira mansão dos Rothschild, nós temos ela desenhada, em Frankfurt-sur-Main, ou seja, na cidade de Frankfurt. Se estabeleceram ali, exatamente quando Carlos Magno era o imperador da França e do Sacro Império Romano Germânico. Aí nós temos uma misória, porque nós temos o Papa, Carlos Magno é súdito do Papa, mas ele quer uma amizade com o patriarca de Constantinopla, né, Aleixo I. Ele quer que os hereges terminem chegando a uma conciliação, o que nós chamaríamos hoje o ecletismo. Ele quer essa união de cristãos e quer também que os judeus reconheçam Jesus como sendo o Messias. Então ele é um homem de uma boa vontade enorme, mas de boas intenções o inferno está cheio. Então, transformando o comércio, profissão pouco honrosa para os cristãos, por causa das leis canônicas que proibiam ao cristão emprestar dinheiro a juros, tornou os judeus donos de uma atividade a mais lucrativa da época, comércio e bancos. Os judeus se adiantavam à população feudal pela sua condição mental diversa dos cristãos, pois não obedeciam à lei canônica, nem do justo preço, nem do justo peso, nem de não emprestar juros, e se tornaram imensamente ricos nessa época, entre o ano 800 e 900. Isso vai permitir a eles financiar a burguesia no ano 1000. E aí, transformando a permuta feudal em comércio, os judeus introduziram uma prática evolutiva, mas ao mesmo tempo perigosa. Por quê? Porque ninguém pode acumular
trigo, cevada, e ter para sempre rebanhos de bovinos, de suínos, de carneiros, de bodes, para a vida toda. Mas o do ouro, não. O ouro você pode guardar em celeiros e ele vai ficar a vida toda, né? Então, a permuta era uma coisa que tinha que ser feita, vamos dizer assim, de certa forma, em pouco tempo. Enquanto que o ouro, essa é a grande descoberta dos judeus, pode ser ajuntado, acumulado e tornar o dono daquele, daquele lugar, daquele palácio que esteja cheio de ouro, pode torná-lo rico para a vida toda. E Carlos Magno, infelizmente, é quem vai dessa chance. Os cázaros entram então aí, os judeus askenaz, que hoje são os donos do mundo, através da dinastia de Rothschild. Infelizmente, ano 800 é quando eles descem para a Alemanha e se baseiam, fazem o seu primeiro castelo, que é uma mansão enorme, né, em Frankfurt. Aí é que vai começar, ainda com o nome de Bauer. Eles vão mudando de nome camaleonicamente. Já estavam lá no tempo de Jesus Cristo. Ora, as relações mundiais entre os judeus estabelecidas desde Esdras vai fazer com que a comunhão de sentimentos e as organizações judaicas de união, aliança, isso aí, faça com que a Kahal cresça e o sionismo se torne o movimento mais forte do mundo já naquela época. Eles fingiam obedecer à Europa feudal, mas eles estavam programando tudo para dar o golpe. E esse golpe vai ser dado exatamente no ano 1100, que é quando a burguesia toma conta dos castelos, né? As feiras vão ser o motivo, porque as feiras eram feitas do lado de fora, do lado de dentro dos castelos, e os nobres era quem protegia os feirantes. Eles entravam com seus objetos, objetos, gado e suas couves, e aquilo ali tinha que ser trocado logo e comido e pronto. E aí o que é que os burgueses fazem? Trocam isso por moedas, né? E aí se colocam do lado de fora do castelo, né? E usam, além dos mercenários, né? Soldados cristãos mesmos, que se prestavam para isso, e as feiras passam a ser fora do castelo. Então, aí vão surgir as cidades, porque o castelo passa a ser pequenininho, já que a feira era segunda, terça, você vê, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, todo dia era dia de feira, menos sábado e domingo. Então, por que feira? Porque era feira mesmo. Só havia a feira nos dias, nos sábados, né? E aí, através da burguesia, passou a ter feira todo dia. E aí, pronto, você agora tem o comércio, você tem os bancos, você não precisava mais do escambo, que era a troca de uma comida por outra comida, e você passa a ter o ouro. E aí, esse ouro é colocado pelos judeus da Kahal, o sionista, nas mãos dos templários, e aí essa comunhão de sentimentos e essas fraternidades judaicas da Kahal e do sionismo vão tornar os judeus a classe mais rica. As feiras da França, em Champagne principalmente, eram as mais importantes do mundo. Na época dos cruzados, alguns cristãos começaram a entrar e fazer com a história dos alquimistas que transformavam chumbo em ouro, coisa nenhuma. Não transformavam, merda em ouro. Eles se convertiam ao judaísmo e os judeus tornavam eles testa de ferro do seu ouro. E assim eles, através do ouro dos judeus, eles ficavam ricos do dia para a noite e diziam que era porque aprenderam a transformar chumbo em ouro. Era essa a ideia, era essa a verdade sobre a alquimia, porque o que existe é alquimia espiritual. De qualquer maneira, então, os cristãos novos, os criptojudeus, então vão se abrigar dentro da maçonaria templária, que são as ordens dos alquimistas e dos Rosacruzes, e da Rosa Cruz Vera e de outras essas, e aí o que acontece é, a vantagem estava do lado do capitalista cristão, porque sendo testa de ferro dos judeus, tinha o ouro do judeu e podia emprestá-lo, já que ele já não obedecia, mas você sabe que o templário era só de fachada. A regra era de Bernardo de Claraval, mas eles tinham o seu próprio sistema. Lembram? Nós dissemos isso. Eles construíram um tipo de
regra deles mesmos, secreta. E veja que coisa complicada, eles se meteram em camisa de 11 varas, e ainda tinham relações com Hashashin, que eram outra ordem que se fundiu, que se cindiu, dividiu-se dos pontífices joanitas, que não tinham as caveiras. Então, os testas de ferro passaram a emprestar e na França fizeram da França o seu foco. Depois os judeus da Alemanha, os Bauer, vão passar para a França. E a França perto da Espanha, e então depois vão se unir os sefaraditas e os Ashkenaz. E aí vão ficar um grupo só de judeus, e depois Barroso vai achar que os judeus são os donos do mundo, mas os semitas só aqueles safados que seguiam Esdras. Agora, os cázaros, a maioria deles, não são todos também. De qualquer maneira, então, no século XI, 1100, 1200, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra e os países todos da Europa assistiram ao predomínio cultural e econômico dos judeus. Eles fundaram uma escola chamada Escola Provençal, que espalhava a ideologia deles. Quer dizer, por detrás de uma suposta novela, como acontece hoje, o que acontece é que, por dentro das tramas da novela, há uma mensagem subliminar: a destruição da família, a ideologia LGBT e outras coisas dessa natureza, né? Então, que a família não presta para nada, terminam se divorciando, e assim, em toda a Europa, então, os cristãos novos, ou seja, os capitalistas burgueses, que tomaram a frente dos judeus mais de mãos dadas, então emprestavam em nome dos judeus, e aí tinha uma vantagem, porque o Papa não impedia eles mais. Não, o valor do Papa já não tinha mais, as leis já não tinham. Quem detinha o monopólio do capital e das feiras e dos comércios eram os judeus. Portanto, eles passaram a ser dono do mundo. Tinham tudo para ser agora os chefes daquela ideologia chamada a sinarquia. Aqui nós temos dois mapas. Vou mostrar para vocês rapidamente, né? Mas não sei se vocês verão. Tá vendo? Mapa da Europa. Os caminhos aqui foram feitos pelos romanos, lá pelo século II, primeiro, segundo, e nós temos aqui ainda um outro, que está logo depois desse, Rota de Comércio Judaico. Aqui está claro. Rotas do comércio judaico. Então, a França toda, né? A França toda. E era na França que depois vão se juntar os judeus cázaros com todas essas ordens religiosas. A França, principalmente a região de Provença, o sul da França, de onde vai sair a Marselhesa, de onde vai sair as revoluções, de onde vai sair essa história do Código da Vinci, isso aqui, né? Tudo isso vai se passar na França, no sul da França, e então a França vai ser o viveiro dos iluminados, ou seja, daqueles que vão querer que os judeus dominem. Aqui nós temos um segundo mapa com as rotas um pouco mais claras. Vamos parar aqui, porque o tempo já foi. Você vê que, olha, todos esses riscos são rotas comerciais, e todas elas interligam castelos templários, onde eles emprestavam o dinheiro. Mas agora já não eram só mais eles. Agora, no ano 1100, já tinham a burguesia, que era também amiga dos judeus, e se tornaram, portanto, os grandes ricos da época, acabando com o feudalismo. Barões, duques e condes ficaram só com os títulos, porque o dinheiro quem tinha era a burguesia. Assinasse a burguesia. E aí, de onde vinha o dinheiro dos templários, já sabemos, dos judeus. Supomos, a essa altura, ter oferecido dados que permitem a qualquer leitor inteligente já ter uma resposta para o que nós dissemos aqui. O mistério dos templários era esse. Eles queriam uma sinarquia, eles queriam um chefe universal,
né, que seria o monarca universal, mas esse monarca universal deveria ser o descendente de Jesus Cristo com Maria Madalena, uma possibilidade. A união dos três chefes religiosos do mundo, muçulmanos, cristãos e judeus, ou deveria ser o próprio Conde de Champagne, porque os Condes de Champagne, do sul da Provença, eles se diziam descendentes de Jesus Cristo, ou seja, seriam eles os herdeiros de Maria Madalena, os filhos, os netos e bisnetos de Maria Madalena, porque os merovingios, a dinastia da França, os merovingios tinham cabelos compridos, como Jesus Cristo. Eram os únicos bárbaros que usavam cabelos muito longos. E aí os condes de Champagne, então, vão se arrogar o direito de dizer que na nova ordem mundial seriam eles os governantes. Pronto, está feito o angu de caroço, e em 1124, quando Bernard de Claraval é nomeado abade, ele dá mais poderes ainda aos templários. E aí nós vamos chegar aí e vamos ter que parar, já são 40 minutos. Mas você vê que o angu está feito, né? Nós temos agora 9 cavaleiros templários chegaram em Jerusalém. Durante 7 anos não admitiram um noviço, nenhum. Os 9 continuaram 9 durante 7 anos. Ora, para quem deveria defender a Terra Santa, então, por que eles mantiveram somente 9? Porque era um complô. Porque eles estavam ligados a várias ordens secretas, várias sociedades, e eles sabiam muito bem, o que queriam. Só o que não sabiam era o seguinte: cada sociedade tinha sua ideologia, e essa cada ideologia, então, tinha o seu governo mundial. Chegamos finalmente aqui, paramos aí. Durante 9 anos, os 9 cavaleiros não admitiram nenhum cavaleiro na ordem. Durante 9 anos, não são 7. 9 cavaleiros, 9 anos, não admitiram um noviço. Então, para que eles estavam lá? Para defender os lugares santos ou para protegerem o ouro judeu? Vamos ficar aí, e aqui seria a origem e o segredo dos templários. Vamos então encerrar, e acho que já demos o segredo mais ou menos porque é que os templários vão ser condenados. Jean de Gisors vai brigar com o grão-mestre dos templários, é o que vamos ver a seguir. A briga de Jean de Gisors e o priorado de Sion com o grão-mestre dos templários, que não era ainda Jacques Molay. E aí dessa briga que vai surgir a denúncia. Desculpa, nós temos no vídeo anterior que Jean de Gisors era judeu. Não, judeu era Guilherme de Nogaret. Jean de Gisors, que continuou sendo o sucessor de Dante Alighieri, ele era nobre europeu, então nós dissemos que era judeu. Não, judeu era Guilherme de Nogaret, o primeiro-ministro de Filipe o Belo, rei de França, que já tinha ido parar na Inquisição durante várias vezes, e todo mundo sabia que ele era cripto-judeu e que praticava o judaísmo às escondidas. Então, desculpem o erro, consertem. Então, Jean de Gisors é nobre, mas ele tem uma ligação esquisita, porque no castelo dele ele reúne todos os monarcas da Europa. Essas reuniões ninguém sabe o que era feito ali, mas ele fundou uma ordem chamada Rosa Cruz Vera. E dessa ordem Rosa Cruz Vera, vai sair o verdadeiro priorado de Sion em 1183, mais ou menos por aí. O priorado de Sion, que depois um canalha, lá no século XX, Pierre Plantard, vai dizer que ela continuou direto até ele, coisa nenhuma. Ela morreu por lá pela Idade Média, e ele fez uma patuscada danada, mas o que fica aqui é isso. A pergunta terminamos aqui. Durante 9 anos, 9 cavaleiros templários chegaram em Jerusalém para defender as rotas comerciais dos peregrinos, que os sarracenos não deixavam. Mas Harun al-Rashid e Carlos Magno tinham sido tão amigos que terminaram templários e sarracenos e árabes se tornando muito amigos. Mas havia cerca de 15 sociedades secretas, e a Carral, de fora, de um ponto de vista privilegiado, observava tudo, esperando a hora de dar o golpe. E vai dar. Jean de Gisors
vai destruir os templários. Não é o rei da França, não é o Papa de Roma. Então, isso fica para o próximo. Então, até a próxima. Ademar que eu vou em frente.